Boa noite para todos. Good evening, everyone. My name is Sonia Pessoa. I'm the director of Festival Afro Bahia. I want to thank you all. Eu quero agradecer a todos for participating in this wonderful event. This year, the festival is virtual due to the pandemic. Those who has come to the festival in the past 8 years know that the festival brings a lot of energy and a lot of energy. We still gonna do the same thing. I wanna thank you, the DC Commission on Arts and Humanities, for believing in us and to sponsor this event. Also, I want to thank my wonderful sponsors who have been with me for these past 8 years. Macedo, Comida de Manhã, Batalá de Si, Bloco da Capoeira, and the Brasilia Embassy. This festival is the soul of my life. I love preparing the festival. I love the energy, and I have devoted a lot of hours, a lot of love for the festival. So thank everyone, thank all the women who has helped me through this journey preparing the festival, volunteered, all of you who came from Salvador, all of you from DC, people who came from Africa and other cities. Thank you again for being part of the festival. We are celebrating the power of women, women supporting women, and we're gonna have today the documentary called Dona do Terreiro, which is an explanation of the power of women in the religion of Matrix African. I also want to tell you that we're gonna have panel discussions. We're gonna have Saturday. Saturday is the Yaba Days, so we're gonna have a panel discussion about art and empowerment of women. We're gonna have a panel discussion about social issues, and we're gonna have dance workshops, capoeira workshop. We're going to close the day with a beautiful storyteller in Yoruba from Wanda Machado, talking about the empowerment of women. And Sunday, we're closing with a show from Tony Matera and Batalá. So we're going to have wonderful activities. Don't go anywhere. Tell your friends. Participate. Support the festival. Subscribe for the YouTube channel. So I want to wish you a wonderful evening. And tomorrow, I hope to see you 9 a.m. with the first class with the instructor, Nildinha. Ashe. Good morning. Good morning. What's your name? My name is Arata. Where are you from? I'm originally from Japan. What brings you to the Afro Bahia Festival? I love Brazilian culture, and Bahia has its unique culture on its own, and I'm very much attracted to it. And I also want to, I find Bahia culture is more about getting into the earth, and we become one with the universe, kind of, I don't know, maybe it's African thing. I love that. And the festival has many parts: music, dance, capoeira. What's your favorite part? Dance and percussion. And percussion. Yeah. But you didn't mention the food. What about the food? Oh, sorry. Yeah, I love food. Yes. Bahia food. Shrimp, yes. Great, man. What is your favorite part of the festival? I already answered. I'll be honest, I have been to all 6 years from beginning to end. Wow. And every single day I enjoy the fullest. I start with the education, the seminars, and all the knowledge being dropped about Africa and its relationship with Brazil. And then I go and I taste the caipirinhas and I eat the Bahian food, and then I dance all night at the parties all weekend. And then I learn the workshops. I'm still working, living in Brazil, and I'm still learning my capoeira. I'm still learning my samba. I'm so loving Brazil, but I still need help in my workshops. So I'm going again this weekend. I'm gonna try one more time. See if I can get my samba down, get my capoeira going, see if I can learn some of that orishas and get all that Yoruba culture on me. Yeah, I'm working on it. So I'm loving all of it.
It's an amazing event. You will learn so much. You will meet so many awesome people. You'll dance. You will interact. You will learn a little bit of Portuguese. You will just have such a great time, and you'll make friends. Eu sou Rovânia de Oiá, Ialorixá do Ilhaxé Calebocum, Salvador, Bahia. Oroieieu! Ia o minibum, odomiro orixá, olele. 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 Oroieieu. Olá, eu sou Deise Anunciação, sou jornalista, sou de Salvador, Bahia, Brasil. Esse documentário, A Dona do Terreiro, na verdade foi mais uma investigação sobre mim mesma. E durante muito tempo as mulheres negras foram silenciadas e o candomblé foi que salvaguardou toda a história que a gente tem sobre os negros no Brasil. Então o candomblé, ele conseguiu resgatar as coisas que a gente não sabia que era nosso como cultura e como forma de viver e de se proteger das maldades coloniais. Então o documentário A Dona do Terreiro foi uma investigação de mim mesma para o mundo, para que nós mulheres soubéssemos o quanto somos importantes nesse mundo, principalmente social. E eu queria contar essa história de uma forma que ficasse eterna, que as pessoas pudessem ter acesso e saber e conhecer sobre o candomblé. A força do candomblé está nas mulheres negras. O Brasil se levantou graças à inteligência da mulher negra que se articula para poder as coisas acontecerem e lutar pela sua sobrevivência. O preconceito, o machismo, o sexismo ainda é uma barreira, mas não vai impedir dessas mulheres alcançar o que elas tanto almejam, que é a sua liberdade de expressão e principalmente a sua liberdade de ir e vir quando quiser e como quiser. Que sejamos vistas, porque a mulher preta, ela sempre está para trás, mas a gente quer estar na primeira posição, porque é assim que a gente se comporta, é assim que a gente tem que ser. E o documentário A Dona do Terreiro, ela foi inspirada nas mulheres que sempre foram silenciadas e que hoje elas têm voz. E é essa voz que está chegando até vocês. Quando eu comecei a fazer esse documentário, eu sofri muito preconceito, principalmente dos professores e dos alunos dentro da faculdade. Mas isso para mim não foi o suficiente, porque eu já tinha em mente o que eu queria fazer e ninguém ia me impedir. E eu vi a importância de contar a história dessas mulheres através do documentário, para que outras se inspirassem e principalmente conhecer a nossa história, porque chega dos europeus falarem sobre a nossa história, agora está na hora de nós contarmos a nossa história. E é por isso que eu fiz esse documentário sozinha. Então eu fiz a edição, eu fiz o roteiro, fiz as imagens, fiz as entrevistas, a pesquisa, porque eu queria de uma forma empírica entender também o que estava acontecendo nessa atmosfera e que eu não via. Então eu me coloquei em experimento para entender melhor tudo que estava acontecendo em minha volta. Um beijo, um cheiro e muito obrigada. Ora,
e eu do lar. Como começou? Quando começou, eu diria que foi desde que africano foi tirado da África, na condição de uma pessoa escravizada, nas senzalas, quando não tinha liberdade. Mas desde aquele tempo, eles trouxeram sua crença, né? Eles trouxeram sua visão de mundo, sua filosofia, que todo mundo pensa que candomblé é uma coisa só. Não é. Depende do lugar de onde chegou negro da África, né? Que com isso veio a cultura, veio a tradição, veio a língua, os costumes, né? E aí foi recriado. Funcionava como uma espécie de uma pequena África, ao qual o negro se retirava momentaneamente, em que ele entrava no portão de um candomblé. O que ele ia encontrar lá estava muito mais próximo das suas origens do que ele encontraria fora desse portão. Essa sociedade era uma sociedade branca, católica, europeia, né? Onde não havia nenhuma posição de prestígio para o negro, a ponto de os candomblés, para serem menos incomodados pelos assaltos policiais, terem que se embrenhar pelas matas e tocar e bater seus tambores em lugar distante, onde não pudesse incomodar os ouvidos brancos, né? Que se sentiam ameaçados pelos feitiços negros. Ninguém pode dizer precisamente, como dizem, o candomblé começou na Barroquinha, quando já é uma forma urbana, mas não foi no tempo da Barroquinha que chegou negro para aqui, né? Chegou negro para aqui, desde que chegou negro para aqui, a crença em Kiss, em Orixá, em Vodum, e quem sabe outras entidades que a gente não alcançou mais hoje, não alcança mais hoje, né? Tinha. E foi se modificando, mas ficou a essência de cultuar, não é? Essa energia, essa essência da natureza, que no final das contas é tudo isso, seja na língua, né? Kikongo, Quimbundo, seja na língua Ewe, Fon, seja na língua Urubá, seja na língua Ijexá ou em outras línguas, é isso. Candomblé cultua as energias, a essência da natureza. Tem bandeira de tempo na minha casa, é um orixá. Na casa do Quete é Iroko, é uma árvore que o secretismo dele, o templo lá é Iroko. Para mim, é maravilhoso, porque se trata de Saba, né? Se Saba a gente não vive, não recolhe para o Roncó. Mas tem todo um contexto aqui do lado de fora, que é todo mundo unido, né? Todo mundo canta numa voz só. E quando os atabaques, os ogãs, os tatas tocam aquilo ali... Nossa Senhora, é como se fosse uma missa, entende? Com Deus, não com o homem. Uma missa diferenciada, com todo um requinte de danças, né? Que o orixá vem, incorpora nas pessoas. É lindo a emoção. Isso para mim é o candomblé. Não tem explicação certa, não tem? Quando a coisa é infinita, não tem. Eu sou Maria Estela de Azevedo Santos, sou a Ialorixá de Liaxopo Afonjá. Há 40 anos eu tomo conta aqui do Axé, como Ialorixá, e como nome de Axé, que a gente recebe o nome depois que é iniciado, eu estou chamada de Odé Caiodê. Sou filha de Oxóssi,
E fiz orixá com uma senhora de saudosa memória, né? E estou aqui agora fazendo tudo que o orixá manda. Eu sou aqui mandada e comandada pelos orixás. O negro no candomblé sempre teve altos cargos de acordo com o candomblé, porque nós chegamos até aqui, estou aqui nessa cabeceira de mesa, porque os meus antepassados saíram da senzala. A bisavó era africana. Ela foi tirada do mercado lá, na Nigéria, e veio para cá enganada e chegou aqui e estava vendida. Porque gente nesse tempo, negro nesse tempo era mercadoria, né? Era material de trabalho. Vendia o outro, até parente vendia o parente só para poder tirar o lucro em cima. E daí a minha família chegou aqui. Me chamo Ebo Miniz, filha de santo, inesquecível, falecida, Juliana da Silva Baraúna, mãe Teté. O candomblé é uma junção onde você chega que você não é nada espiritualmente e daqui a pouco você se torna, você está misturada com outros seus irmãos, se torna uma família. Por isso a gente diz, abença meu irmão, abença minha irmã. Mas isso é a hierarquia do candomblé. Os mais novos tomam a benção dos mais velhos e os mais velhos tomam a benção dos mais novos. É uma troca, que a benção é para se tomar, é para se trocar. É dando que se recebe. Meu nome é Valdina Oliveira Pinto. Sou de 1943. Desde criança sempre tive envolvimento com candomblé. Mas só já adulta, em 75, foi que eu realmente entrei para o candomblé. Fui confirmada macota no terreiro Tanuri Junsara. Macota é um termo dos candomblés de Angola. Eu sou angoleira. Sou a Nadoji, do terreiro do Zogodobogum Malé Rundô, que hoje eu estou aqui assumindo a casa centenária da nação Jeje. A nossa casa é liderada por mulheres, homem também, mas a liderança mais é feminina. Nós não raspamos homem, só mulher, que é filha. Homem sim, que se confirma como Ogã, até para sentar na cadeira tem que saber, não é qualquer uma. Meu nome é Maria Puquéria Albuquerque Lima. Eu vim de Sergipe propriar em 1960. Eu recebi meu ODK aqui na casa de mãe Manondê. Eu tinha 15 anos de idade. Essa casa aqui ela é regida por mulher. A sucessão não tem homem, né? Porque assim Matamba Inhansão Oiá, que escolheu por ser mulher, desde a Matamba de mãe Manondê. Aqui é terreiro de candomblé Santa Bárbara. Somos de Angola, com muita honra. Motumbá Axé a todos. Me chamo Ialorixá Gilda de Oxum, sou de São Paulo, na realidade da Zona Leste. Sou a Ialorixá do Axé, tá? A minha casa de Queto, minha raiz é Cantuá. Foi através da religiosidade do candomblé que a gente resgatou uma família que foi esfacelada e que a gente não tinha direito de ter família. Então, a mãe de santo, não é, era a mãe dos filhos que ela paria, quando paria, e dos filhos que ela não paria, mas que era mãe espiritual. E todos se sentiam, né, irmãos. E de tal maneira, hoje pode até estar diferente.
de tal maneira que as pessoas iniciadas por alguém eram como irmãos, a tal ponto de não poder casar entre si. Um candomblé, quando ele é bem estruturado, bem dividido, é uma família. A mulher teve raça de segurar o babado, né? Ela teve raça, tomou conta da sua família. De repente, a vizinha que deu filho para eu batizar, ela já mandava no afilhado. E por aí foi subindo assim, foi se formando uma hierarquia sem nenhuma pretensão. De repente, nós tomamos conta e, queira ou não, fora de vaidade, a mulher sempre nasceu para líder, a mulher nasceu para líder. Líder não é quem senta numa cadeira de presidência, não. Líder é quem sabe mandar. Não é uma família grande, uma família de poderes, não poderes de valores, de orgulho, não. É valores espirituais, reconhecimento, gratidão, evolução espiritual, compreensão, humildade, carinho e amor. Hoje o candomblé é uma religião para todos. O que é uma religião universal? Uma religião universal é uma religião que não tem barreiras de etnia, de geografia, de classe social. Então, a religião não define só a sua crença, mas define a sua identidade de nação, de grupo, de pertença, de lealdade e assim por diante. Apesar de acolher todo mundo, mas tem uma cartilha. E quem entra tem que ler a cartilha do candomblé. Não é o candomblé que tem que mudar para ler a cartilha do outro, que entra agora. Alguns que estão entrando no candomblé estão distorcendo o jeito do candomblé, né? Querendo imprimir uma marca que o candomblé não tem. Então o candomblé tem jeitos negros. Agora, é uma crença que qualquer pessoa pode estar, porque quem escolhe, você não escolhe. Hoje em dia tem muita gente aí, eu vou escolher ser do candomblé. Eu tenho o privilégio de ter sido escolhida. Se o orixá escolhe uma pessoa, independente de cor, de raça, de cultura, escolheu, está escolhido. Além de religião, é uma escola. Você aprende a andar, você aprende a se vestir, você aprende a se colocar, você aprende línguas. Na realidade, Yorubá é uma língua, não deixa de ser. Você aprende o Tupinambá, que você aprende com os caboclos, você aprende Nagô. O orixá vem para trazer para a gente energias positivas, os espíritos vêm nos ensinar. Então, por isso que eu digo para você, é uma escola também. Se você for usar o termo religião, o candomblé não religa nada. O candomblé sempre esteve e estará o tempo todo ligado. A gente não tem noção de pecado, como tem o cristão, para dizer, se distanciou de Deus, vai voltar. Não. A gente já nasce ligado a Deus, nasce por causa de Deus, né? Deus, Nzambi, Olorum, Javé, Jeová, Alá, seja lá o nome que dê, não é? É o Ser Supremo, não existe outro. A hierarquia do candomblé, para começar, ela é determinada pelo jogo de búzio. Então, o papel da mulher está determinado a partir do cargo que ela ocupa. Muitas vezes, se o jogo de búzio designa de ela ser a líder, a Ialorixá, então é o cargo máximo. Tem esse lugar de protagonismo e de comando dessa organização, dessa forma de organizar, comunitária, gregária,
do candomblé de uma forma distinta do que a sociedade que é fundamentada no cristianismo. A questão de ser matriarcal ou patriarcal é mais de uma raiz social de vivência histórica. Eu não diria nem que ela é matriarcal, nem que ela é patriarcal, ela simplesmente é. O terreiro, ele construiu uma lógica onde ninguém ficasse de fora, né? Onde todas as pessoas, homens e mulheres negros, escravizados, né? E depois sequelados, marcados pelo racismo, pudessem ter, em algum momento, uma proeminência, uma certeza de que ali eles seriam vistos. Isso não significa que dentro do terreiro não exista também, né, conflitos, disputas, opressões, sim, por que não? Um espaço de hierarquia é um espaço onde, em alguma medida, você também vai ser, né, oprimido de certa forma. Qual os homens não podem tirar as mulheres, né? Então, isso para a gente é muito importante, principalmente para a comunidade. As mulheres têm, sim, um poder. Mesmo os terreiros que são liderados por pais de santo, as mulheres têm um lugar de preponderância, a não ser que esses pais estejam distorcendo a tradicionalidade do candomblé e queiram botar homens em função de mulheres e mulheres em função de homens, o que está errado. Porque no candomblé você tem funções para homem, você tem funções para mulher. Agora não venha a querer mudar o candomblé. Ou então bote outro nome e não venha dizer que é tradição, porque não é tradição. Nossa tradição aqui de candomblé não é essa. As mulheres também, elas formavam uma espécie de confraria. Você tinha uma confraria masculina, que era a confraria dos babalaôs, que reservava a atividade da adivinhação exclusivamente aos homens. Mulheres não podiam fazer parte dessa confraria. Mas as mulheres, elas dominavam a chefia dos terreiros. E os homens acabaram perdendo, quer dizer, a confraria dos babalaôs desapareceu lá em 1940, já não existiam, eles foram excluídos pelas mulheres, porque as mulheres eram poderosas, por quê? Porque elas construíam atrás de si toda uma família de seguidores. Essas mulheres que não cursavam universidade, que não era escritora, que não era isso, que não era aquilo, que todas as mulheres hoje, negras, podem ser, mas que, ó, lavando roupa, passando roupa, engomando roupa, com sua gamela na cabeça, vendendo fato, vendendo coisa, ou na sua quitanda, fazendo quitute, vendendo acarajé, né? Que hoje todo mundo vende, até homem vende acarajé. Mas naquela época, não. Quanto que essas mulheres fizeram? Como minha mãe dizia, eu arrasto a barriga no chão, mas meus filhos, todos os meus filhos que quiserem se formar, vão se formar. O que é isso? Não é empoderamento? O que é isso? Sem estudo, sem nada, não é uma consciência que vem. Entende? Então tem que ver essas coisas. As coisas não caem de paraquedas. Para muitas mulheres serem empoderadas hoje, nós precisamos da forma de empoderamento do passado, das mulheres negras do passado. Acho que o Brasil vive até hoje ainda sob essa aura malévola, né? Claro, mas essa aura terrível da escravidão, do colonialismo, do patriarcalismo. O Brasil não se livrou disso ainda. Hoje a história já traz muitos dados de mulheres que conseguiram se tornar prósperas, né? Mulheres que conseguiram dinheiro a partir do comércio, a partir do acúmulo de imóveis, a partir do ganho. E esse ganho que foi administrado de forma tal que concedeu para muitas delas a capacidade de se autoaforriar. Tudo isso promoveu, né, e capacitou algumas mulheres em empoderamento, isso ainda em pleno exercício da escravidão. O empoderamento, a gente que faz. Já porque fulano é poderoso, fulano já nasce para ser poderoso. E por isso ela já tem no seu sangue, na sua raça mesmo,
O pique, o jeito, a forma de mandar, de repente, como é que uma pessoa, como é que uma senhora como eu, com 91 anos, posso comandar aqui o mundo, esse pedaço aqui é o mundo, esse acerto. Que isso é bom, que acontece muita coisa interessante. Coisa que você nem pensa. E você adivinha que são coisas boas. Tanto que a turma toda procurou o Candomblé para se consertar. Eu acho que o empoderamento da mulher passa por uma tomada de consciência dela mesma, enquanto ser de direito, e defender esses direitos enquanto cidadão. Nós não podemos esquecer que as outras mulheres que não estão nos papéis hierárquicos do terreiro, elas também são grandes lutadoras, são mães de família, são mulheres que têm filhos, têm casa, têm marido, então a luta delas não é diferente da nossa. A luta da mulher, eu acho que é uma luta única. É uma luta por moradia, é uma luta por educação, é uma luta por respeito, é a luta também por mercado de trabalho, é a luta por se assumir enquanto mulher, poder caminhar, andar e vir sem que seja obrigada, seja cerceada no seu caminhar só porque é bonita ou feia. Pois é, a mulher tem que ser perseverante e insistente. Porque se ela não for, não ter garra, não ter foco, ela desiste. Ah, pois você está vendo um aqui, ó. Não desisto nunca. A mulher sobreviver hoje nessa sociedade é um ato de coragem. De coragem. E é um ajô. É isso que a gente tem que fazer. Ajô, se unir cada dia mais em fortalecer, nos abraçar, em fortalecer a nossa questão, a nossa religião. Que nós precisamos disso. Visão diferenciada da gente, porque a gente não faz, a gente faz para os nossos deuses, para alimentar o ser humano. A gente não faz sacrifício porque está fazendo coisas de ruim para as pessoas, não é nada disso, mas é porque é puro preconceito. Mas é porque somos negros sim, somos de matriz africana sim, e somos do Candomblé. Por isso que eles falam isso. Porque na casa deles eles comem a galinha, eles comem o frango, eles comem a carne de boi, de vaca, e a salsicha, comem tudo, não é verdade? E ninguém fala deles. Porque chega uma pessoa, a gente não pergunta quem é, a gente abre as portas, a gente recebe. É uma religião que alimenta, que dá comida a você, seja da religião ou você não seja. É uma coisa que as pessoas que não conhecem deveriam até conhecer. Essa falta de respeito a uma religião que tanto respeita ao outro ser humano e respeita a todas as religiões. Dizem que é o machismo, dizem que é o quê? Preconceito. Preconceito, se existe preconceito. Você vê, quando a pessoa fala, eu não tenho preconceito, já tem preconceito. Eu sou negra, eu sou um ser humano, como todos nós somos iguais, e cada um é que faz o seu futuro, cada um é que faz a sua sorte. Você às vezes é bilionário, mas continua escravo de alguma coisa. E a gente não pode ser escravo, Deus nos fez para sermos independentes. Cadê as mulheres negras? Por que elas aparecem tão pouco? Porque elas só aparecem depois que aparecem os outros, então elas estão lá no fim da fila. Quando você procura nas diferentes setores, coisa e tal, você vê que a mulher negra sempre tem uma visibilidade menor. Você sabe que eu ouço, nossa mãe Gilda, cadê os negros? Cadê as negras para se candidatar como atriz? E aí, para as escolas de samba você vê isso, normal, porque para elas acham que isso é normal. Pessoas não os conhecem porque eles não se mostram, né? Esse é o problema. E para você se destacar, é só você se igualar. Você não pode se sentir inferior. Abrir uma porta, você vai de cabeça erguida e diz assim, eu vou entrar e eu vou conseguir. Cadê o preconceito? Não tem. O preconceito está dentro de você, em todos os sentidos.
usa-se expressões como chuta que é macumba, né? Olha o despacho aí, né? Isso tudo leva a um processo de inferiorização das religiões de matriz africana e atinge essencialmente a nossa gente, a nosso povo, né? Em detrimento de uma dessas religiões importadas, né? que o Brasil aí cultua, né? E esquecendo-se que a verdadeira religião genuinamente brasileira é o candomblé, né? Que é uma cultura tradicional, de raiz africana, que foi criada em nosso país. É um aspecto do racismo muito difícil de ser combatido diante de outros aspectos do racismo que nós já estamos obtendo avanços em combater, né? Então, por exemplo, o fato de que foi a perspectiva de colonizadores europeus, cristãos, que olhou para essa cosmovisão, para essa forma de espiritualidade que se configurou em religiosidade nas Américas, com a sua perspectiva que é dualista, né? Que separa bem e mal, morte e vida. Tem o novo embate, né? Com os grupos religiosos neopentecostais que continuam essa demonização de outras formas. Muda de agente, quer dizer, sai o jornal, sai a delegacia e entra em cena a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica, ela cresce, né, exercendo uma prática de opor sempre o bem ao mal, onde ela representa o bem, o agente do bem. Quem que representa o mal? Ela tem que escolher alguém para representar o mal. Toda religião escolhe uma outra religião, né, como seu opositor, né? Até a igreja evangélica tentou fazer isso. Lembra quando houve a história do chute na santa? Né? Deu um grande bochicho, não deu muito certo, né? Então era melhor mesmo ficar perseguindo os terreiros. A mídia tradicional dá um enfoque secundário para o povo de terreiro, e em particular para as mulheres que fazem esse terreiro, que são de suma importância na guarda dos saberes e fazeres ancestrais. Ela sempre sai com destaque quando há uma informação, um acontecimento de forma sensacionalista. E isso mostra que essa mídia, ela tem um papel discriminador, né, opressor. Não dão a verdadeira importância o que essas mulheres têm. À medida em que a cultura negra vai se transformando numa cultura de consumo de classe média, né? E essa classe média é branca, sobretudo porque é quem tem mais recursos econômicos, né? Quer dizer, os agentes dessa cultura, evidentemente que são agentes que também vão se assumindo nesse mundo classe média branca. Então as mulheres estão cantando, estão dançando, estão fazendo filmes, estão estrelando, estão fazendo sucesso, são celebridades, mas elas tendem a ser brancas.
candomblé tem ele tem uma grande responsabilidade cultural, quer dizer, ele foi o fornecedor, a fonte principal de muita coisa que veio a se constituir como elemento do Brasil, como elemento da cultura brasileira, né? A própria música, né? que tem muitas variantes, desde do samba de fundo de quintal até a bossa nova, que inscreveu o Brasil no cenário internacional. A gente tem uma língua fragmentada, que é uma língua ritualística, mas essa língua, né, indica que grupos étnicos, né, falantes dessa ou daquela outra língua passaram por aqui, chegaram até aqui, através do que a gente conserva nas cantigas, nas rezas, no vocabulário ritualístico do candomblé. Então, isso são valores, a meu ver, né, que o candomblé contribuiu para essa identidade negra brasileira que a gente tem. Fundamental, né? Se você não tiver uma identidade de quem é você, para onde você vai, de onde você vem, você é um ninguém. Acho que um dos grandes problemas do Brasil é que o Brasil ele não enxerga o seu potencial, porque ele só quer reconhecer e enxergar um potencial, que é o potencial branco, eurocêntrico, né? Então, enquanto ele não enxergar essa multiplicidade na sua carga genética, né? Na sua carga histórica, e transformar isso em algo de patrimônio de todos, a gente não vai sair dessa, entendeu? Foi a única religião onde as mulheres tiveram poder, onde elas tiveram régua, elas deram régua e compasso, e dão, né? Única religião estruturada, organizada, onde as mulheres foram e são, né, liderança. Isso não é à toa. As mulheres de candomblé não estavam ocupando espaços como ocupa hoje, né? Que são pequenos espaços, mas são avanços que a gente tem conquistado. Entretanto, essas mulheres sempre fizeram política, a meu ver. Porque naquela época, quantas insurreições, quantas coisas eram articuladas num fundo, num quintal de um terreiro. Muitas. A gente sempre fez política. O negro nunca deixou de fazer política nesse país, de forma diferenciada, mas a gente sempre fez. E a mulher estava lá. Sempre esteve lá. Mojuba, everyone. When I say Mojuba, I am presenting my respects to all of you. I am Yamácia Dogum, e a Lorisha of Ileaxé wa Olodumare, a Candomblé House in Lauro de Freitas City, Bahia State, Brazil. I would like to thank Miss Sônia Pessoa for inviting me to talk about such a representative topic, Iabás, especially for me as a religious woman and initiated in Candomblé. But first of all, I would like to salute my ancestors, my mother, Ia Valdete de Ewa, and my Ia Lorisha, Ia Estelita de Oiá, and the Orishas. The Orisha Exu, because he is the great communicator. May he inspire all of you to say the correct words and establish a positive communication. And my Orisha, Ogum, because he was the first technologist of the world, and because of him, we are here together in the same screen, even we live in different countries. Iabás. Iabás is an Yoruba word that means women,
and we use it to refer to our feminine orishas as Oshun, Iemanjá, Oya, Ewa, Oba, and Nana. All the Yabás are very powerful and they are linked with elements of nature. They represent elements of nature. They are warriors. Their histories and strength inspired us to be the leaders we are today. As we all know, there is no life without the feminine element. Women, Yabás. To open this event, blessing all of you, I have chosen 3 of the Yabás, and I will pray for them singing. The first, Ewa. Ewa because Ewa is the orisha of my mother. May she transform our lives for better, even in this hard moment of pandemic. Hiho, Ewa Dada, Ewa Soró. Hiho, Ewa Biomã. Crede-me, credewa, crede-me, hunde. Crede-me, credewa, crede-me, credewa, crede-me, hunde. Crede-me, credewa, crede-me, credewa, crede-me, hunde. Crede-me, credewa. Hiho, hiho. The second one, Iemanjá, because she is the mother of our heads. May she bring balance to our heads and peace and harmony. Odo Ia Eruia, Odo Ejá. Iemanjá Ia Orio, Iemanjá Iba Orio. Aeo, Iemanjá Ia Orio, Iemanjá Ia Oria, Iemanjá Iba Orio. Aeo, Iemanjá Ia Orio, Iemanjá Ia Ori, Iemanjá Ia Orio. Aeo, Iemanjá Iba Orio. Odo Ia Eruia, Odo Ia, O minho. And the third one, Oxum. She is the Orisha who created our religion, Candomblé, and she is our Yalodê. Yalodê means the great queen. Oroieieu, Yamacualé Bomibé, Ibulaté Ibuladê, ô minho. Yalodê, Ia, Yalodê, Iaiabá. Yalodê, Yalodê, Ia, Yalodê, Ia, Yalodê, Iaiabá. Yalodê, Yalodê, Ia, Yalodê, Ia, Yalodê, Iaiabá. Yalodê, Yalodê, Ia. Oroiê, Oxum, Iafideremon. Mojubá, everyone. Thanks a lot. Modupue. Obrigada. Have a good event. I hope you enjoyed this wonderful documentary, that you have learned something, if you have grabbed some of those beautiful and powerful energy.
Tomorrow, we're going to start a day with a lot of movement, a lot of energy, 9 a.m. DC time and 10 a.m. Salvador time with the dance workshop from Eugenia Fonseca. Please follow us in our social media, like our YouTube channel, send message, let us know how you feel, what you like, if you have any question. And see you tomorrow. Ashe.